Olá! O Para o Brasil de hoje é especial e você vai ver como ainda é difícil a adoção de crianças com idade mais avançada. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina tenta reverter essa situação. E já há bons exemplos de meninos e meninas que ganharam um novo lar. São pessoas que não se importam com idade, sexo ou cor da pele para darem a essas crianças uma família. No Para o Brasil especial de hoje, você também vai rever matérias que já foram ao ar aqui e que fizeram a diferença para muitas pessoas. Diferença para idosos de um asilo de Camboriú. Eles recebem a visita das doutoras da beleza, alunas do curso de cosmetologia e estética da Univale. E para os cegos que ganham um importante auxílio, uma bengala eletrônica desenvolvida por pesquisadores da Univale. Isso e muito mais a partir de agora. Elas levam alegria, beleza e doses de carinho para os idosos de um asilo de Camboriú. São as doutoras da beleza, alunas do curso de cosmetologia e estética da Univale, numa ação que você revê agora aqui no Para o Brasil. Uma vez por semana, elas entram na sala de aula só para pegar o uniforme e os materiais de maquiagem, manicure e corte de cabelo. De maleta nas mãos, deixam a universidade. O destino hoje é um asilo em Camboriú, cidade próxima. Aqui, os 38 idosos que vivem na instituição já esperam pelas moças de boina cor-de-rosa. São as doutoras da beleza, estudantes do curso de cosmetologia e estética que participam desse projeto social. Então fiquem à vontade. E aqui eu trouxe algumas coisinhas para doar. Ó, cachecol, lenço, daí se vocês quiserem algumas dar de presente, vocês podem dar. Tem umas que gostam de bijuteria, eu trouxe também. Levam mais cores e alegria e mexem com a vaidade de homens e mulheres. Uma massagem relaxante com creme, o esmalte nas unhas, tudo isso faz bem a quem precisa desse carinho. É claro que não substitui, assim, por exemplo, a visita familiar. Muitos idosos e muitos asilos não têm visita familiar, mas elas complementam isso também. Com certeza, isso vem a acrescentar, né? E trazer também uma motivação a mais para eles no dia a dia, porque elas têm como assim uma hora marcada, né? Hoje eu vou fazer as minhas unhas, vou me arrumar, vou estar bonita, entende? Então, com certeza acrescentem muito. Ficou bonita, dona Nadira, a unha? Ficou bonita, ficou boa, sabe? Gostei mesmo desse brilho da unha bastante, sabe? No aniversário quero que elas venham, estejam por aí, sabe? Ela já esqueceu a idade e o sobrenome, mas lembra dos tempos da juventude. O esmalte tem que ser o da cor da moda. Era nova, gostava também? Gostava. Eu ia nos bailes sozinha. Nos bailes? Eu ia. Eu já falava ligar cá de mim. Brigavam por causa da senhora? Ligava. Aí é toda maquiada, unha pintada, é isso? Bem pronta, né? O aniversário está chegando e ela quer serviço completo. A maquiagem caprichada para a espera dos 92 anos. Aqui tinha que arrumar um pouco. Por que tu quer que eu arrume mais? Não tá feia, ficou parecida. Tá linda! Tá linda! Botou um batom, a base, pintou o olho. Foi tudo. Pronta para comemorar os 92 anos? Domingo vou fazer a festa. E seus filhos e netos vêm aqui comemorar os seus 92 anos? Ele vem, sim. Ele estava aqui essa semana. Ele vem quantas vezes? É perto, ele vem de carro, né? A senhora fica bonita assim para eles? Aposto que eles vão ficar contentes de saber que eles estão recebendo essa atenção, tanto aqui no lar, como até da gente que vem de fora para ajudar em tudo que pode. A parte mais gratificante é aquele sorriso que vem depois do atendimento, né? E tu tem que fazer com amor e com carinho as coisas, porque tu está passando a tua energia para eles, tu está mostrando que tu está com vontade de estar ali, que tu está fazendo mesmo por amor. Em sala de aula você não consegue passar toda essa humanização, né, que elas tem essa oportunidade dentro de um projeto como esse, participando, né, visitando asilos, orfanatos, creches. E aqui é essa troca que você está visualizando, né? Não é só a gente fazer a experiência da técnica de embelezamento. A partir do momento que você está pintando uma unha, passando um batom, você está conversando, você está dando um carinho, você está escutando algumas lamentações, mas algumas histórias maravilhosas, alguns sorrisos. E essa questão, acho, da humanização é muito importante no mercado de trabalho. Alunos da rede pública de ensino ganham uma importante ferramenta quando o assunto é meio ambiente. O caderno e o portal da cidadania desenvolvidos pelo curso de Direito da Univale. Para testar a versão online do Caderno da Cidadania,
alunos de 2 escolas que participaram da elaboração vieram até a universidade. A cartilha é voltada para as crianças, elaborada em 2004 pelo Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Univale e é aplicada em ONGs, escolas e instituições. Na versão para a internet, a interatividade acontece no desafio de ganhar no jogo para aprender com o método. Esse jogo ele foi construído junto com as crianças. Conforme nós fomos desenvolvendo protótipos do jogo, as crianças foram chamadas até a Univale para experimentar esse protótipo e dar ideias sobre coisas que elas gostariam de ver no jogo, novos desafios, coisas que nós adicionamos no jogo em função do contato com as crianças, por exemplo, foi a possibilidade da criança poder construir a roupa do personagem, trocar a cor da pele, o tipo do cabelo, para que a criança se veja representada no personagem que ela criou para o jogo. Uma vez que ela criou o personagem, ela percorre uma trilha ecológica com um personagem que assemelha-se com a criança, né? À medida que vencem as etapas, eles vão absorvendo lições que reforçam a educação ambiental e as noções de direitos e deveres da criança. O aluno vem para esse espaço, um espaço atrativo, um espaço diferente. O contato com essa demanda aqui dos responsáveis é bastante interessante. Dá para aplicar o que você aprendeu no jogo, no dia a dia da tua comunidade, da tua escola também? Ajuda bastante, porque é um jogo que tem que pensar, elaborar. Ensina nós a cuidar do meio ambiente, como produzir um mapa, que nem mostra no jogo A Trilha. Pegar o lixo do rio sem pegar os peixes. Limpar o rio, é isso? Uhum. É impressionante como eles dão uma lavada na gente. Eles sentem prazer, eles se manifestam. Eu acho que a interatividade que eles têm e esse mundo agora digital, né? A gente está fazendo realmente a prerrogativa do MEC, que é introduzir esse meio digital para criança e adolescente. E é nesse foco que a gente está trabalhando. O MEC reconheceu a Universidade do Vale do Itajaí como melhor universidade não estatal de Santa Catarina. Você vai rever agora a trajetória de luta para a fundação do ensino superior da cidade. Uma história de conquistas que resultou na criação da Univale. Essa dona de casa recorreu a um dos vários projetos de extensão para fazer o tratamento dentário do filho. Se não tivesse esse projeto, a gente já era mais difícil, porque lá fora é bem mais caro, né? Aqui já é um trabalho assim bem feito, né? E com capacidade, que tem muitos professores, muitos alunos. Cerca de 1.200 pessoas são atendidas por mês nos consultórios odontológicos da Universidade do Vale do Itajaí. Nesse centro de saúde auditiva, pacientes de 53 municípios ganham a chance de escutar novamente com aparelhos distribuídos de graça por meio de um convênio com o SUS. A aproximação do ensino superior com a comunidade também aparece em outros projetos, como o que atende mulheres vítimas de violência. É um aprendizado muito grande, porque a gente às vezes não tem noção do que realmente acontece lá fora da vida. E essas pessoas nos trazem os problemas delas, procuram uma ajuda para nós e nós podemos ajudar de alguma maneira. Essa é a herança de uma luta que começou há 48 anos. Foi a vontade desse grupo de jovens secundaristas que deu origem a um movimento que abriu portas para a criação de um espaço de formação profissional, antes restrito à capital Florianópolis ou outras cidades, como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu não tinha condições de me deslocar para outro estado, minha família não tinha condições para isso. E eu abracei, então, a carreira de professora, cursando a pedagogia. Eu sou egresso dos anos 80, ficou ao meu alcance à época. Eu fui um estudante que trabalhava durante o dia. Felizmente consegui me adequar àquele modelo à época e consegui concluir um curso superior em Itajaí. O jovem da foto é esse advogado que na época era líder estudantil e lutou pela implementação do ensino superior na região. Nós queríamos privilegiar o estudante pobre. Por isso é que sempre lutamos pelo ensino público gratuito. E aí surgiu a nossa dissidência com a SI, Sociedade Itajaense de Ensino Superior, que estava se adonando das duas faculdades iniciais, Direito, Filosofia, Ciências e Letras. Muita confusão, deu briga, e aí foi aí que a prefeitura encampou e formou uma autarquia municipal. Mas a autarquia não pôde ir para frente, porque a autarquia se
se subtende uma estrutura municipal. E como estrutura municipal direta, ela tem que ser gratuita. E o município nunca teria, não tem, nunca terá condições de manter uma estrutura ensino superior gratuito. Foi aí que então que se formou a fundação. O movimento que se pautava principalmente em dar condições aos filhos das famílias locais e regionais de terem facilidade ao ensino superior, de uma maneira muito simples, em determinados cursos que se previu na época, né, filosofia, ciências e letras, ganharia, anos depois, uma força, uma importância que projetaria aquela instituição incipiente a se tornar uma das maiores instituições do país. Quase meio século se passaram e hoje 26 mil alunos estudam aqui, a maioria com bolsas do ProUni, de pesquisa ou extensão. E essa extensão é em prol da comunidade. Como aqui no Direito tem vários projetos que propiciam a comunidade, né? Por exemplo, o EMA, Escritório Modelo de Advocacia, o Paideia, entre outros projetos que a gente vê que funciona e que ajuda a comunidade, né? Ultrapassou a nossa expectativa, ultrapassou aquilo que nós, estudantes secundários da época de 64, almejávamos. E já que estamos falando de ensino superior, que tal estudar com bolsa de estudo e seguir a carreira do magistério? O incentivo para a formação de professores leva muitos alunos a desembolsarem muito pouco para fazer um curso superior. A profissão de professor está entre as menos escolhidas pelos jovens que saem do ensino médio. Na feira de matemática, eles explicam o projeto com clareza e grande conhecimento, como se os visitantes fossem alunos e eles professores. Mas a sala de aula não está no plano desses e da maioria dos colegas que estão saindo do ensino médio. Como que você vê e analisa a carreira do professor hoje no Brasil? Bem difícil, porque ele tem que ter um bom jogo de cintura para se adequar aos alunos, porque hoje em dia está muito diferente do que era antigamente. Está muito difícil essa profissão, né? Não pelo fato só da remuneração do salário, né? Mas também pelo fato de eles, na escola, eles sofrem muita pressão, né? E isso eles levam para casa e a vida pessoal deles atrapalha muito, né? O número de alunos que se formam nos cursos que preparam docentes para os primeiros anos da educação básica caiu pela metade em 4 anos, de 103 mil para 52 mil estudantes, de acordo com os dados do último censo escolar. Na foto de formatura, a turma de pedagogia é pequena e o desinteresse pelas licenciaturas faz com que governo e universidades desenvolvam ações de incentivo, como o Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, e outros projetos, com bolsas de estudos que podem até zerar a mensalidade. Para que o menino que saia do ensino médio tenha uma oportunidade, também como docente, que ele faça uma licenciatura na área de letras, matemática, geografia. É uma política que vem justamente atender a esta carência de professores habilitados no Brasil. Muitos se afastam aí por causa que criou-se aí um certo mito que o salário do professor é baixo no Brasil, né? Como é que está essa situação? Como é que se trabalha com esse aluno? Como é que consegue trazê-lo para dentro da universidade para os cursos de licenciatura nessa questão, por exemplo? Na verdade, o que nós precisamos mostrar para o menino que sai do ensino médio são as oportunidades que ele tem ao fazer um curso de licenciatura. Essa turma da licenciatura em música já está praticando. Eles atuam numa escola como bolsistas dentro do programa de iniciação à docência. Essas bolsas, elas são um incentivo para vocês se tornarem professores? Não, sim, com certeza. Além do incentivo financeiro, temos um incentivo também pedagógico, de conhecer realmente a área, né? Como já foi falado aqui, muitos alunos entram para a licenciatura achando que é uma coisa totalmente diferente. Não sei se decepcionam no meio do curso, mas buscam outras coisas. E o fato do PIBID, ele mostra realmente a realidade do professor na sala de aula. Isso segura um pouco os alunos e evita um pouco a evasão também? Sem dúvida, evita a evasão e dá a esse aluno, né, um comprometimento muito maior com a sua própria formação. Com o incentivo da formação acadêmica e das bolsas de projetos, essa outra turma também optou pela docência. Esse é o curso de licenciatura em letras da Universidade do Vale do Itajaí. A Bolsa Filantropia
garante redução de 50% na mensalidade. O futuro de muitos vai ser a sala de aula. Com certeza você já foi desestimulado, sim, o salário é baixo, né? Trabalha muito, os alunos são desobedientes, a violência dentro do ambiente escolar, né? Isso tudo você conseguiu superar? Com certeza, porque eu estudei em colégio estadual e eu sei bem a realidade de como que os professores eram tratados. E também, contrapartida, não é só aqueles casos, existem lados gratificantes em ser professor. E eu sei que os professores não estão lá pelo salário, não estão lá para serem criticados, e sim porque tem uma força maior. Dei uma chance à educação e realmente me apaixonei, é algo que eu quero levar para o futuro. No próximo bloco, a música para crianças através de 2 projetos em Itajaí. Uma bengala eletrônica que auxilia os cegos nas barreiras impostas pelas ruas das cidades brasileiras. E ainda, a campanha para dar uma família a meninos e meninas que esperam pela adoção. TV Univale, jornalismo e cidadania. A música para crianças. 2 projetos em Itajaí têm como intenção levar clássicos da MPB para crianças e jovens da cidade. Através da rádio ou ao vivo nas escolas, eles têm contato com as produções pouco executadas na grande mídia. A vontade de fazer um programa para crianças veio desse radialista. Univale FM, você tá ouvindo sozinho. Meu filho tem 5 anos e desde o começo a gente ficou preocupado com a formação musical dele. Minha mulher ouvia mesmo durante a gravidez, música clássica, bossa nova, músicas suaves. A gente percebeu que isso deu resultado. Hoje ele é uma criança bastante musical e, ao mesmo tempo, a gente tinha um espaço na rádio que não era ocupado para ter, enquanto as outras mídias, TV, jornal, revistas, todas direcionam o espaço para a criança, o rádio não faz isso. Roberto faz uma seleção de trabalhos de músicos consagrados, de artistas que trabalham mais para o público adulto, mas que descobriram o potencial de ouvintes entre o público infantil. Bolinha de sabão, voou, voou, fugiu da minha mão, voou, voou. Nesse outro projeto, são músicos veteranos da cidade que vão até as crianças assim, ao vivo. É o Show Aula, projeto que percorre as escolas de Itajaí. E olha o tamanho do público. São composições e compositores clássicos da MPB, como Ari Barroso, Pixinguinha e Caetano Veloso, que nas primeiras horas da manhã animam a criançada. Esse é um dos objetivos desse projeto, é justamente resgatar as obras dos nossos grandes autores, né? Alguns que ainda estão aqui conosco, mas principalmente aqueles que já faleceram e que deixaram uma obra riquíssima para nós. E a gente tem que resgatar e mostrar para as crianças que existe essa nossa outra música. Valorizar a cultura popular aqui junto com as crianças é algo que nos toca bastante. A gente sente a receptividade deles, o calor. Detalhes das obras dos compositores e dos instrumentos usados são explicados para os alunos que participam empolgados das aulas. A família dos saxofones, ela é grandinha. Tem um saxofone barítono, o alto, o tenor. A proposta é mostrar esses instrumentos que eles não conhecem, né? Eles não têm acesso a isso, né? Então a gente vem explicando a história do instrumento, a sua modernização e até os tempos atuais, né? Você mostra para as crianças que é possível fazer instrumentos artesanais em casa também, né? Isso é importante para despertar o gosto delas pela música. Com certeza, alguns instrumentos às vezes ficam longe deles, da realidade deles, não tem, acho que preciso comprar. Dentro de casa a gente tem um monte de instrumento. Eu sigo aquele dizer do Hermeto Pascoal, que ele fala que o lugar onde tem mais instrumento dentro de casa é na cozinha, né? A gente sabe de onde é que surgiu as coisas, a origem. Tipo, tenho certeza que ninguém daqui conhecia, né? De onde é que vinha cada instrumento. É diferente, é mais alegre,
as pessoas conhecem a cultura. Vai aprender a ouvir em casa também. Se eu conseguir achar algum tipo de música, até que eu posso escutar. Com o material deixado por eles, né, os autores, as músicas, eu acho que a gente tem que continuar e tem que mostrar com o trabalho de artes, com a professora na sala, eu acho que dá para dar continuidade sim. Eu acho que o que nós precisamos é fazer um trabalho interessante no sentido de que eles possam, à medida, né, em que vão se formando, que eles possam ser inclusive consumidores mais críticos, né, mesmo na infância. Uma ajuda da ciência para ajudar os cegos a driblar as barreiras do dia a dia. Pesquisadores da Univale desenvolveram uma bengala eletrônica que auxilia o cego na locomoção pelas ruas das cidades brasileiras. As calçadas dessa ponte que passou por reformas receberam os pisos táteis que facilitam a locomoção dos cegos. Em Itajaí, no litoral de Santa Catarina, calçadas de uso comunitário, de responsabilidade da prefeitura, seguem o mesmo padrão. Nos passeios em frente a casas, edifícios ou terrenos, quem faz uma calçada nova ou reforma recebe um incentivo fiscal no IPTU para a colocação dos pisos táteis. Mas essas facilidades ainda são uma realidade distante. Uma volta pelo centro de Florianópolis e não é difícil encontrar obstáculos. Victorino perdeu a visão no acidente de carro no país de origem, Angola. Na capital catarinense, faz o curso de Direito, conhece as leis, mas sempre esbarra no descaso da acessibilidade. Em alguns pontos, os pisos táteis são colocados de forma errada. O piso de alerta, esse de bolinhas em relevo, contorna o meio-fio, o que, na opinião dele, não deveria estar ali. Por quando há o piso alerta e o piso tátil junto, no caso seria o piso direcional, quando você percebe que há um piso alerta é porque há um perigo. E quando só há um piso alerta, aí não tem como você saber se há um perigo ou não. Porque obrigatoriamente eu terei que andar por cima do piso alerta para fugir de perigos, enfim. Esses pontilhados que apenas de alerta não são colocados onde deveriam ser. Em volta de poste, em volta de orelhões, para nos avisar que tem obstáculo na frente. Eles só colocam a beira da guia para avisarmos que são próximo à guia. Para mim, não vejo necessidade. Esse é um modelo que segue os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os pisos em linha contínua estão no meio e o de alerta no final, para avisar que a calçada está terminando. Em muitos casos, a falta dos pisos que guiam o cego são um risco, como no calçadão de Florianópolis. Observe o perigo no chão. Agora, o encontro com um dos principais inimigos, o orelhão. Para auxiliar na locomoção do dia a dia do cego, a equipe do professor Alejandro Ramírez, do mestrado em computação aplicada da Universidade do Vale do Itajaí, projetou a bengala eletrônica. Por meio de efeito sonoro, ela avisa o cego dos obstáculos pela frente. É mais uma ferramenta para ajudar a driblar a falta de investimento em acessibilidade. O aparelho ele vem a complementar a funcionalidade da bengala. A gente não pretendeu que o cego utilizasse algo novo que não fosse o próprio dispositivo que mais se utiliza na locomoção, né? Que é a bengala. E acrescentamos apenas uma proteção para obstáculos aéreos. Essa bengala veio justamente para acabar com esses perigos que não tem como uma bengala localizar, que são os orelhões, enfim, outras coisas mais. E para quem não teve ainda o privilégio de ter um bebê a caminho, saiba que existem milhares de crianças à espera de uma família. Nos abrigos, a adoção de crianças com idades mais avançadas se torna cada vez mais difícil. Por isso, em Santa Catarina, uma campanha que estreou esse ano nas TVs do estado coloca o problema em evidência, a fim de sensibilizar para a questão. Uma família completa, unida pela adoção. Depois de perder a filha adolescente vítima de câncer, o casal Schilke resolveu adotar. No cadastro, não fizeram nenhuma exigência. Até porque uma mãe, quando espera um filho, ela não tem como escolher cor de cabelo, nem cor de olho, nem cor de pele. Então, eu acredito que quem está adotando tem que adotar com amor, com coração, e essas coisas pequenas não fazem a diferença. Os irmãos Elimar, na época com 9,
e Marilete, com 7 anos, viviam em um abrigo à espera de uma família. Já se vão 11 anos e hoje eles se completam. Foi importante ficar junto com a sua irmã na mesma família. Isso te dá assim, um conforto maior? Com certeza. Até porque eu já conhecia ela, já tinha convivido com ela. Daí, digamos assim, foi mais fácil a adaptação na nova família, né? Já tinha, digamos assim, uma pessoa com quem dividir as emoções. Né? Você foi adotada com 7 anos, né? As adoções tardias também são difíceis aqui no Brasil, né? Tinha gente, assim, que eu me lembro que tinha 18 anos, que aí não ficava mais no orfanato, mas prestava trabalho ali, que tinha um abrigo separado de crianças que não conseguiram ser adotadas, que estavam ali na faixa de 18, 20 anos, né? E que estavam ali num abrigo separado das crianças, mas que não tiveram uma família, uma oportunidade. A dedicação do casal é tanta aos dois que até se mudaram do extremo oeste para o litoral catarinense quando Elimar passou no vestibular. Como eu sou um jogador de futebol frustrado, eu pensei que podia me realizar numa criança que jogasse futebol. Não aconteceu, mas não quer dizer. É jogador de futebol, não, mas... O time pelo menos já ajuda, né, mano? Bom, pelo menos eu torço pro mesmo time que ele, né? Mas eu acho que ele vai ter um futuro administrador na família, né? Vai ser bom também. Uma campanha liderada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina conta histórias como essa para conscientizar quem está na fila para adotar. Ficar 14 anos esperando por uma família. A adoção tardia é uma forma de mudar histórias como essas. Nós temos em Santa Catarina números que não são compatíveis. Nós temos 1.600 crianças em casas de acolhimento, que são os antigos abrigos, e, por outro lado, nós temos 3.000 casais que estão na fila de adoção, com seus cadastros elaborados, com as assistentes sociais tendo feito suas visitas, e que, por isso, não fecham os números. Nós temos mais pretendentes do que crianças. Quais são os gargalos? De que forma nós podemos reduzir esses gargalos? De que forma podemos incentivar os casais que têm nos seus cadastros a preferência por recém-nascidos, quando nos abrigos nós temos crianças com mais idade? Nas peças publicitárias veiculadas nas TVs de Santa Catarina, os atores principais são quem resolveu se despir das exigências, como a aposentada que adotou um menino de 7 anos com paralisia cerebral. E a campanha também vem em boa hora justamente para isso, para sensibilizar essas pessoas, para recolher e para abrigar essas crianças que estão tantos anos, né, nesses abrigos, aguardando uma família. São belos exemplos que precisam ser copiados. O Para o Brasil fica por aqui. Um ótimo 2013 a todos.